crianças! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma história? A história que nós vamos ver hoje está lá no livro de Josué, capítulos 7 e 8. A nossa história de hoje tem como título: Pecado fica escondido? E para nossa história de hoje, nós também vamos ter um versículo-chave, que ele está lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que fala o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Vocês irão prestar bastante atenção na história. Depois, vocês irão realizar a lição de número 5. Quando vocês estiverem realizando a lição, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem para a mamãe, perguntem para o papai ou para algum responsável para poder ajudar vocês. Nós estamos aprendendo sobre a história de Josué. Na história de Josué, Deus havia prometido para ele uma cidade bem bonita. Só que para chegar nessa cidade, ele precisava invadir outras cidades e ganhar essas cidades, derrotar essas cidades. A primeira cidade que Josué teve que derrubar, nós vimos que foi Jericó. Lá nessa cidade, Deus havia falado para eles que eles iam tomar a cidade de Jericó e eles iam ter vitória. Só que Deus deu uma ordem para eles. Falou para eles que eles não poderiam levar nada daquela cidade. Eles teriam que destruir ela completamente. Depois que eles tiveram vitória na cidade de Jericó, eles partiram para a próxima cidade. O nome dessa cidade era Ai. Ai era a próxima cidade que o povo de Deus iria conquistar. Então, para poder eles darem uma sondada, uma espiada como que era a cidade, Josué chamou alguns israelitas para espionar e ver como que era lá nessa cidade. Quando os israelitas chegaram lá na cidade, eles falaram para Josué assim, Josué, essa cidade, ela será muito fácil de ser destruída. Você nem precisa mandar muitas pessoas para destruir essa cidade. A nossa vitória é certa. Então, o que Josué fez? Josué falou para o povo de Deus que o povo de Deus fosse para a cidade de Ai, que eles iriam invadir a cidade e tomar a cidade. Mas sabe o que foi que aconteceu lá, crianças? Quando eles chegaram lá, eles não venceram a batalha. E aí, olha só, eles voltaram tristes e derrotados. Então, Josué não entendeu por que eles haviam perdido a batalha, sendo que Deus havia falado para eles que eles iriam ganhar a cidade de Ai. Então, Josué resolveu reunir o seu povo. Aí, Josué reuniu o povo e começou a orar. Quando ele estava orando, Deus falou com ele. Falou assim: olha, Josué, existe pecado no meio do povo. Então Josué perguntou para Deus: que pecado? Aí Deus falou bem assim: olha, existe um pecado no meio do povo e foi esse pecado que fez com que vocês não ganhassem a batalha na cidade de Ai. Então Josué perguntou: o que foi, Deus? Fala para mim que eu quero saber o que foi. Aí, crianças, Deus falou para Josué que tinha uma pessoa que tinha pecado e por causa desse pecado eles haviam perdido a batalha. Então, Josué reuniu todo o seu povo. E Josué
começou então a perguntar para eles: o que foi que vocês fizeram? Que nós perdemos a batalha. O nosso Deus falou que existe um pecado entre nós. Então, Josué descobriu qual era o pecado. Josué descobriu que havia um homem que se chamava Acã. Olha, Acã aqui, crianças, ó. Acã, ele tinha feito uma coisa muito feia. Vocês se lembram que a tia falou que Deus havia falado para Josué lá na cidade de Jericó que eles não podiam pegar nada da cidade? Pois é, Acã, ó, esse homem aqui, ó, ele não obedeceu o que Deus havia falado. Sabe o que foi, crianças, que Acã fez? Acã fez uma coisa muito feia. Ele pecou. Acã pegou coisas que não pertenciam a ele. Olha só, crianças. Acã pegou uma capa, pegou ouro e pegou prata e escondeu lá na tenda dele. Ficou escondido. Lá na tenda ele pecou, ele pegou coisas que não era dele, ele desobedeceu a Deus. E por isso, todo o povo foi prejudicado. Eles não tiveram a vitória porque Acã desobedeceu a Deus. Acã pecou. E sabe o que aconteceu com Acã, crianças? Devido a esse pecado que Acã havia cometido, Josué pegou Acã e pegou todas as coisas que ele tinha roubado e destruiu tudo. Acã e as coisas que ele pegou escondido foram todas destruídas. Aí então, crianças, o povo de Deus voltou novamente para a cidade de Ai, porque eles ainda precisavam vencer aquele povo. E sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, olha só, crianças, eles tiveram a vitória sobre o povo de Ai, porque agora não havia mais pecado escondido. E então eles tiveram a vitória. Olha só, crianças, que importante que nós aprendemos na nossa história de hoje. Nós não podemos pecar. Sabe por quê, crianças? Porque Deus, ele vê todos os pecados. Se você fizer alguma coisa errada, o papai às vezes não vê, a mamãe às vezes não vê, quem cuida de você às vezes não vê porque você faz escondido. Mas o pecado, crianças, ele não pode ser escondido de Deus. Acã pegou aquelas coisas e escondeu, mas Deus, ele viu que Acã havia pegado a capa, o ouro e a prata e escondido. E aí eles não tiveram vitória. O pecado, crianças, ele tem consequências. Então nós não devemos pecar. Nós não devemos pecar em momento nenhum, porque Deus está vendo o nosso pecado. E nós também precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Precisamos orar todos os dias e pedir ao Papai do Céu que Ele perdoe os nossos pecados. Então, crianças, ó, a partir de hoje, não façam nada escondido, ó. O Papai do Céu não gosta de pecado. Ele perdoa os nossos pecados, mas existe a consequência do pecado. Olha só, Acã, ele não obedeceu, ele pecou. E qual foi a consequência do pecado dele? Ele foi destruído. Bem assim, crianças, é com a gente. Nós não podemos pecar. O Papai do Céu é tão bondoso que ele nos perdoa, mas a consequência do pecado, ela fica. Então, ó, lembrem-se, orem a Deus e peçam sempre perdão a Deus pelos seus pecados. A nossa história de hoje, ó, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, ó. Um beijo e até a nossa história da semana que vem.